Fala galera, começando mais um Geração Cast. Hoje estamos com uma pessoa ilustre, o Felipe Mateus. E hoje é o último episódio da temporada 1, que foi com a galera que passou pela Conferência Fire e foi incrível. E te prepara, porque a próxima temporada é sobre avivamento e vai ser um negócio incrível. Mas antes que vai começar na primeira semana de fevereiro, a gente vai ter um podcast com Jonathan Lu, missionário da Austrália, que, cara, é o podcast bônus que a gente vai deixar para vocês. Já tô soltando aqui para que você se prepare, que vai ser na semana que vem, e a gente vai ter uma pausa para voltar depois na primeira semana de fevereiro, tá bom? Mas é isso aí, estamos aqui com o Felipe Mateus. Fala, mano. Fala, Salmão. Tudo bem, cara? Peraí. Que o microfone tá aqui no seu. E eu tô aqui atrás, e aí vai. Filipão, tranquilão? Graças a Deus, mano. Muito bom estar aqui, cara. Show. Felipe, 27 anos, missionário da Shores há 3 anos e meio. O curitibano mais nordestino que eu conheço. É mesmo. Ainda não se casou, mas Deus está preparando algo incrível. Jesus. Vocês vão ver que história linda, como Deus faz as coisas. Olha o que Deus faz na vida da gente. O que Deus faz na vida da gente. Gente, o Felipe participou da nossa Conferência Fire, foi uma conferência incrível. Já é o 2º ano consecutivo que ele esteve conosco e foi poderoso. Assim, maravilhoso isso. E, Felipe, eu queria te agradecer por tua disponibilidade, pela tua entrega. Assim, ter esse coração para os jovens. Foi até engraçado. A gente teve o podcast aqui, a gente começou com o Joed, e no dia que o Joed ministrou, você tocou, e vocês são irmãos, né? Irmãos na fé, dividem apartamento juntos, e até eu falei que Deus faz tudo como tem que ser feito. Teve um momento lá na conferência que a gente teve um momento de oração pelas crianças, e foi muito interessante, porque o Joed disse, cara, foi muito bom ter de ministrar, assim, que Deus preparou, mas ver aqueles momentos das crianças é muito bom, a gente toca isso, a gente trabalha com isso. E, cara, eu queria te agradecer por ter vindo, mas aproveitar já essa deixa aqui, a gente vai falar sobre muita coisa. Como é que tem sido o seu trabalho missionário? Quando fala de criança, música, hoje você está na Shores há 3 anos e meio, e você topou o que Deus mandou você ir. Mas fala aí pra gente dar um início aí, como é que tem sido esses teus anos aí como missionário na Shores. Cara, eu sempre falo que é sempre a dor e a delícia, né? Então, você não consegue se deliciar com um banquete do Senhor sem antes passar por um valezinho, né, cara? A gente tem muitos desafios. Então, eu tinha uma vida muito confortável em São Paulo. Confortável entre aspas, né? Trabalhava muito, tinha 2 empregos. Era tipo o Julius do Todo Mundo Odeia o Chris, tá ligado? Então, assim, eu solteiro, morando com os meus pais e tal, tinha uma vida suave, né? Ganhava bem, menino solteiro de 23 anos, já tinha terminado a faculdade. Quando Jesus falou, vai, falei, cara, tem que ser agora, porque eu não sei se eu vou ter a oportunidade mais pra frente de ir. Mas é claro que, assim, hoje eu não me vejo fora do campo missionário, por tudo que eu tenho vivido e por todas as coisas que Deus tem construído, inclusive para o meu futuro. Né? Então não é simplesmente uma temporada missionária. Parece que Jesus chegou e falou, você é missionário. Eu te preparei durante toda a sua adolescência para você viver o que você já está vivendo hoje e no futuro ainda mais. Mas hoje em Shores, cara, a gente tem muitas frentes, então vocês vão procurar as coisas sobre Shores of Grace, vocês vão ver que a gente tem ministério nas comunidades, a gente tem ministério na avenida com a galera em situação de prostituição, a gente tem o Vila Betânia, que é a nossa casa de acolhimento. Hoje eu trabalho especificamente como membro fixo dos ministérios ali dentro de Shores, do Ruama, que é o ministério com a galera em situação de prostituição, que a gente acabou de mudar o nome, porque o nome antes era Amor do Pai. Que é o nome da conferência, né? Só que por ser o nome da conferência, aí a gente achou melhor fazer uma diferenciação, porque aí fica mais fácil para as pessoas entenderem. Não, Amor do Pai é a conferência. Ruama é o ministério que o pessoal da Shores tem lá com a galera em situação de prostituição. Então hoje, junto com o Gabriel e a Esther, que são os líderes, né? A Esther, inclusive, que canta comigo, né? Que ministra comigo, eu atuo junto com eles. Aí, hoje também atuo com o discipulado de meninos nas comunidades. Então tem sido um presente, assim, de verdade. Terça-feira a gente faz
a nossa reunião com muitos adolescentes lá na nossa base. Então, assim, é muito difícil a gente ter menos de 20 adolescentes toda terça-feira à noite. A molecada tá com muita fome de Deus. Funciona na base mesmo? Funciona na base mesmo. Então, a gente sempre começa ali com um tempo de mesa para comer alguma coisa. A gente tem algum quebra-gelo, alguma brincadeira assim e tal. E vai adolescente, criança. Então, tipo, vai criança de 10 anos até adolescente ali de 17, 18 anos. E depois a gente tem um tempo de palavra. A gente estava agora, nesses últimos tempos, trabalhando com eles as parábolas de Jesus, as histórias de Cristo. E ao final de cada um desses momentos, a gente sempre também tem adoração, a gente tem oração por eles. Cara, a gente tem visto muito quebrantamento, mas muito quebrantamento mesmo. Então, o que também alegra a gente é que esses meninos, muitos deles, eles caminham com a gente já há 4, 5 anos. Então, vocês veem esse crescimento deles, né? Isso, a gente vai vendo esse crescimento, sabe? Então, um dos valores de Shores é urgência e consistência, né? Então, a gente é urgente porque a gente não sabe o que pode acontecer na vida de algum desses meninos. Mas a gente é consistente porque a gente sabe que muitas vezes é um processo, é uma jornada, até que eles realmente se tornem homens e mulheres de Deus posicionados. Não demorar em resgatar, mas também não simplesmente resgatar e deixar, né? Isso. É o resgate e o cuidado até que ele possa bater as suas asas e dar sequência. Né? Isso, então a gente quer ser essa plataforma, né? E a gente, para a glória do Senhor, tem sido e tem visto a diferença de muitos deles. A gente vê agora que existe uma abertura maior para que eles abram, inclusive, o coração de coisas pessoais deles, porque muitos deles sofrem muitas coisas, né? As comunidades são lugares onde existe muita carência em todos os lados, né? Então, as famílias muitas vezes estão desestruturadas financeiramente, emocionalmente, a visão de futuro é muito limitada muitas vezes, então quando um menino da comunidade enxerga a gente fazendo o que a gente faz, é como se a gente estivesse mostrando para eles, olha, tem um outro caminho diferente de tudo aquilo que você viu até agora. Abre a mente dele, né? Exato. Porque ele fica com aquela mente tão limitada e aí parece que não existe outra vida fora daquela caixa, né? Uhum. E aí meio que vocês, ó, deixa eu trazer vocês aqui para fora, ó, existe esse mundo aqui e aí o impacto inicial, como é que para eles, assim, a base missionária, ela é uma base que tem muita gente que é missionário de fora do país, vamos usar os gringos, e tem uma galera também como você que são de outros estados, então termina que tem um mix de sotaques e culturas muito legal. Quando você vai para uma comunidade dessa, termina se torna uma atração, né? Tipo, a galera, uau, né? Como é Olha essa Kombi azul bonitona entrando na comunidade, né? Como é isso? Como é essa... Tipo assim, para vocês, quando chegam, o impacto que vocês têm e como é que vocês enxergam? Será que isso termina sendo uma porta de entrada por ser diferente e as pessoas virem e vocês poderem fazer as coisas? E não é, cara. Porque o que acontece, né? A gente de Shores tem a fama de ser diferentão às vezes, né? Sim, sim. Então, existe uma estética, mas não é nada assim também intencional, né? Nossa, a gente quer ser diferente. Não, é simplesmente que a gente atua naquilo que nós somos mesmo como filhos de Deus, mas, enfim. Não é um padrão a ser seguido. Não. E nem um padrão que a pessoa para entrar seja. Exato. É uma questão meio que natural. Exato. Até porque, tipo, ali no meio dos missionários tem galera de raiz presbiteriana e tem gente que veio da Assembleia de Deus, né? E claro que assim, conforme a gente vai convergindo junto, a nossa teologia também vai se alinhando, né? E a gente vai descobrindo mais do Espírito Santo de maneira conjunta, mas a gente não tem esse anseio, né, de ser tipo meu Deus, nós queremos ser um esquema, modelo encaixável que você pode usar. Não, a gente quer pregar que você pode ouvir do Espírito Santo aquilo que você tem que ser. Mas nas comunidades, né, tipo, quando a gente entra lá, por que eu acho que muito mais a gente é bem recebido do que não, né? Mas tem um pessoal, às vezes, que fica um pouco receoso justamente porque existe muita religiosidade, né? Então, quando vê, tipo, um homem como o Nick entrando na comunidade, tatuado, né, e tal.
Mas que tipo de pastor é esse? Que tipo de crente é esse? Acontece, né? Ainda existe muito esse paradigma que está sendo quebrado. Acho que muita coisa que a gente não consegue muito lidar porque é cultural, mas o Espírito Santo também vai trabalhando no coração de cada um e a gente Mas, vai querendo ou vendo... não, abre uma porta. Abre. E aí, do outro lado também tem as pessoas que falam, cara, isso é diferente de tudo que eu vi, eu quero conhecer. Mas as pessoas normalmente são muito receptivas, cara. Eu acho que assim, 95% das pessoas recebem a gente bem e então a gente, assim, a gente vai falando aqui, a gente lembra de alguns rostos dos meninos e de algumas pessoas que a gente visita, inclusive hoje era pra eu fui cobrado, Felipe, você tem que ir lá na casa da irmã tal, porque a irmã tal quer que você ministre a adoração lá. Eu falei, não, hoje não vai dar porque tenho compromisso aqui, mas sexta-feira eu tô. Sexta-feira eu vou lá com o time também. A irmãzinha chamou pra você fazer o louvor lá? Isso, cara. Legal isso. Então, e aí é aquele negócio. Aí esse pessoal da comunidade às vezes vai de segunda-feira nos nossos cultos, né? Sim. E aí essa irmã me cobrou. Eu falei, eu nunca vi você em casa mais. Faz mó tempo que eu não vejo essa galera chegando lá. Espírito Santo você vai tocar assim quando? pra dar... Então, assim, o pessoal anseia, né? Assim, grande parte deles anseia a nossa presença. Mas isso é muito bom, né? Porque se a pessoa ela tá cobrando, não é porque você não tá fazendo, eu entendo. Mas é porque ela sente falta. Total. Ela quer. Então lá, é um termômetro, né? Tipo assim, poxa, se ela tá me cobrando pra estar tocando, porque a gente conseguiu chegar. Se ela não quiser, se ela achasse isso ruim, ela te esquece. Mas ela quer que aquilo continue reverberando, né? Isso é muito bom. Maravilhoso. Então, assim, hoje, esse é diferente, né? Eu lembro que quando o Joed veio, ele falou que ele cuida da escola... Não, da Igreja nas Ruas. Isso. Esse trabalho é diferente da Igreja nas Ruas. O trabalho da Igreja nas Ruas, a gente vai lá pro centro de Recife, praça mesmo, e a gente vai encontrar com a galera lá. Todo mundo, tipo, geral, né? E a gente vai lá, constrói relacionamento. Esse aí já é focado mais com adolescente. Com os adolescentes e com as famílias das comunidades, né? Então, hoje eu tô mais com os adolescentes, né? E aí, quinta-feira, a gente tem o discipulado com os meninos. E, cara, eu acho que foi um dos maiores presentes no ano passado ter caminhado junto com esses meninos de quinta-feira, porque aí, quando a gente tá com aquela galera de terça-feira que tá menina, a gente tem lá 30, às vezes 40 dos moleques lá com a gente recebendo algo de Deus, mas assim, às vezes a gente não consegue tratar questões específicas. E as quintas-feiras estão sendo uma bênção pra gente, porque aqueles que querem saber mais estão vindo, estão ouvindo coisas novas de Deus e têm aberto o coração. Então, por exemplo, há um tempo atrás, um dos meninos chegou assim e falou pra mim, cara, deixa eu falar pra você, vou abrir isso aqui pra você, tio Felipe, eu não me sinto amado pelo meu pai, eu nunca falei isso pra ninguém, meu pai, eu sinto que ele me rejeita, ele prefere meu irmão, mas aqui eu tenho encontrado um lugar seguro e eu quero ficar aqui. Por isso que eu tenho ouvido coisas novas de Deus e pra mim tá sendo muito bom. E aí você começa a refletir a gente precisa construir esses espaços seguros para que esses adolescentes consigam abrir o seu coração de maneira livre mesmo. E os discipulados com eles agora de quinta-feira estão sendo muito especiais por conta disso. Então a gente tem o cultão, entre aspas, né? Sim. Com eles na terça. Quinta-feira a gente tem o trabalho Porque você discipulado. Traz ele mais para perto, para poder conversar mesmo e ajudar ele nessa caminhada, né? Isso. E aí, hoje, é o Ruama, as comunidades, e eu tenho a minha atuação também na parte de adoração e música em Shores, né? Então... Que são as adorações que acontecem todas as segundas, né? Isso. Então, de segunda-feira, né? Então, eu tô hoje responsável pela organização, né? Desses momentos de adoração. Também sou responsável pela adoração nas escolas, né? Que a gente tem. Então, enfim, desde infraestrutura... Sim. Até mesmo seleção da galera que vai ministrar junto com a gente, organização de tudo isso. A escola que tá tendo esse mês é qual o nome? Essa escola é o Fornalha. É a principal escola? Cara, talvez seja a escola mais conhecida, né? Eu acho que... Não, acho não. Por ser no mês
de férias, que janeiro é um mês de férias Isso. para jovens, né? Ou por conta de faculdade ou Sim. escola, enfim. Mas elas terminam dá a impressão de ser a principal escola. E acho que ela foi a primeira, né? Ela foi a primeira, e por ser a primeira, então acaba sendo a mais conhecida. Mas a gente tem a Escola de Davi também, que é a nossa escola de artes, mas com foco missionário. Muito bom. E aí, eu amo a Escola de Davi, cara, especialmente porque por carregar esse veio artístico e por já ser missionário também, então, naturalmente, o meu coração também acaba sendo atraído. E a gente tem o Experience, que faz um tempo aí que a gente não organiza, mas que é a escola de 3 meses pra galera que vem de fora do Brasil, né, com o intuito de passar um tempo aqui ou até mesmo ser um missionário. Então ela é focada mais para os missionários de fora do país. Isso. Até para se adaptar com cultura, lidar com o local, com tudo, né? Isso. E aí essa escola é uma escola de 3 meses, né? Então ela é uma escola maior. Essas escolas, Escola de Davi e Fornalha, são aí 2 semanas, cerca de 15 dias mais ou menos. E aí eu cuido da parte de adoração dessas escolas, e hoje a gente tem um estúdio em Shorts também. São 3 escolas que funcionam? Hoje são 3, mas eu tenho uma novidade aí que inclusive eu vou falar aqui no podcast. Pode vou soltar. falar já agora. Já tá? solta aí, porque a galera já pega em primeira mão e quem sabe já corre. Isso. A gente está organizando uma escola de adoração para ministros da região de Recife, da região local. E é uma escola de adoração também com foco missional, entendendo que hoje nós atuamos em igrejas, nós atuamos nos locais missionais, praças, ruas, faculdades, e nesse lugar a gente levanta adoração também. E a gente hoje também tem o âmbito das redes sociais, né? E já há alguns anos Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito de levantar altares de adoração. Vou explicar um pouquinho mais do meu chamado, né? Acho que isso deve estar nas perguntas, daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas eu sempre tive esse anseio de ser participante com Deus de uma cultura de adoração saudável. E a gente em Shores, você tá ligado, Selmo? A gente tem uma cultura de adoração muito forte. Nick é ministro, a gente tem o Ned. Meio que foi até o caminho que foi usado, acho que propagou muito isso através das músicas, né? De adoração, vamos ser específico. Isso é muito bom, né? Maravilhoso, mas o que mais a gente vê de diferença através disso que a gente carrega na adoração é a mudança de atmosferas. Porque quando a gente carrega essa adoração para a comunidade, para a rua, ou quando a gente ministra em igrejas locais, independente do lugar onde for, a gente carrega uma mudança de atmosfera. E isso é missionário, cara. A adoração é missionária. Tem uma frase, se eu não me engano, não lembro se é Agostinho de Hipona, eu tenho que dar uma olhadinha, mas que diz que a missão chega onde a adoração ainda não chegou. Porque a adoração é redentivo, cara. A adoração, ela te coloca novamente face a face com Deus. Muito bom. Então, os lugares aonde a missão precisa chegar são lugares onde as pessoas estão distantes da face de Deus. E a adoração é esse instrumento que a gente naturalmente carrega para levantar tudo que nós temos e somos ao Senhor. Então, o nome dessa escola é Escola Altar. A gente vai estar começando provavelmente em março. Então, se você está ouvindo esse podcast e você é daqui da região de Recife... Aqui, ó, essa câmera aqui. Ó. Se você é daqui da região de Recife... mas Felipe, eu moro em Caruaru. Cara, a gente vai fazer... É uma escola de 3 meses, mas vai ser o seguinte. São 2 vezes por mês. A gente vai deixar o segundo e quarto sábado de cada mês, um sábado de aula e outro sábado prático. Então, a galera que fizer essa escola com a gente vai vivenciar na prática como a gente atua com a adoração. Muito bom. Nas ruas, no Vila Betânia, nas comunidades. A gente vai fazer a gente quer fazer com que essa galera que venha seja impelida pelo Espírito Santo a cumprir com o ID através da adoração nos seus locais que o Senhor realmente instituiu. Então, o cara está numa igreja XYZ e ali tem uma necessidade. E você pode atender essa necessidade através daquilo que o Espírito Santo pode derramar, e a gente quer ser instrumento para isso. Então, Escola Altar vai estar rolando aí em março. Daqui a pouco vocês vão saber. Show de bola. A nova escola que vai ser lançada na Shores em primeira mão. Primeira mão, aqui hein? no Geração Cast. Então, já vou mandar logo para a galera do Louvor, para que o pessoal do Louvor da Igreja de Cristo aí já pegue logo, viu? Isso, galera da IC tem que fazer, cara. Gente, isso é muito bom.
Isso é muito bom porque, assim, você hoje, missionário, está vivendo tudo isso, usando dons, talentos e tudo mais. E falar de escolas e tudo que... de todo o trabalho diário, isso é muito bom porque queima no seu coração. E isso te faz querer continuar cumprindo esse ID de Deus. Então, assim, onde Deus for querer, hoje você fica mais claro, se onde Deus me mandar eu vou, porque eu sei que vai acontecer, vai ter recurso não só financeiro, às vezes a gente acha que é só ter dinheiro que vai sair, não, tem que ter recurso de pessoas, de tantas outras coisas, que se não tiver, não vai adiantar de nada. Recursos espirituais, cara, a gente precisa buscar algo novo no espírito também. Então, o dinheiro, ele é apenas algo que precisa no mundo físico para pagar as coisas. Mas isso por si só não vai trazer o Espírito Santo, isso por si só não vão trazer as pessoas para serem alcançadas, as pessoas para trabalhar, então é um mix de coisas. Mas aí, eu queria ouvir de ti, Felipe, assim, vendo isso acontecer, assim, esse seu coração, sua empolgação, amém. Mas para estar queimando hoje dessa maneira, precisou ter um ID, mas teve uma luta lá atrás. Sim. Você falou que com 23 você já estava formado na tua área de atuação, que foi publicidade e propaganda, pôde atuar no ramo, né? Mas como é que começou esse conflito? Começou bem antes? Demorou quanto tempo? E como é que foi, assim, agora eu vou. Como é que foi esse conflito? Quando teve a primeira chamada de Deus? Já nasceu na igreja? Converteu depois? Como é que é? Conta pra gente aí. Cara, eu nasci, meus pais já eram cristãos, né? Então, a minha vida foi crescer dentro da igreja, ouvindo adoração, meu pai músico, minha mãe ministrando louvor. Essa sempre foi a minha ambiência, né? E ali desde cedo, desde aí com os meus 9 anos de idade, foi a primeira vez que eu me lembre de um toque específico do Espírito Santo. Num culto de domingo da minha igreja, onde eu sentia assim muito claramente que Deus estava querendo, que Deus sempre iria acolher as minhas lágrimas. Foi uma coisa, eu tinha 9 anos de idade e isso começou a queimar no meu coração. Deus nunca vai me abandonar, Ele sempre vai me acolher, Ele sempre vai enxugar as minhas lágrimas. E aos 10 anos de idade foi a primeira vez que eu falei em línguas na vida. Então, assim, desde moleque, inserido nesse ambiente, tipo, avivado mesmo, ouvindo palavras que mudaram a minha vida. A gente morava em Curitiba na época, né? Até os meus 12 anos, quando eu completei 12 anos, a gente foi para São Paulo. Então, você tá vendo esse sotaque, assim, meu, bem paulista, mas a grande verdade é que eu não sou paulista, eu sou curitibano. E agora nordestino. E agora nordestino mesmo. Tô tentando pegar o sotaque, tá difícil, cara. Mas meu coração é nordestino, bicho. Isso aí já era, né? Mas assim, minha família também é toda de São Paulo, acho que isso explica um pouco, né? Da minha identificação com o sotaque, até mesmo com a galera lá, né? Eu costumo dizer que eu fui adotado por São Paulo. Não nasci em São Paulo, mas fui adotado. E chamado pro Nordeste. Então... é um mix bem legal. É um mix da hora. Mas o que acontece? Eu nasci já nesse ambiente de muito carisma do Espírito Santo, né? E quando eu fui para São Paulo, isso só aumentou. Durante quase 14 anos, a gente fez parte da Comunidade da Graça, eu e os meus pais. Então, a Comunidade da Graça, para quem não conhece, é a igreja do Ademar de Campos, do Ronaldo Bezerra, que é uma igreja relevante pra caramba em São Paulo e no cenário nacional também, tudo que Deus entregou, e eu amo de paixão a Comunidade da Graça, sempre vai ser uma casa para mim. E nesse tempo, na Comunidade da Graça, foi o tempo que Deus começou a lançar as primeiras sementes a respeito de ministério, né? Então, eu nasci nesse ambiente musical e eclesiástico, e desde que eu me dou por gente, eu tocava bateria. E fui crescendo nisso. Muita gente falava, cara, você vai ser grande nessa parada, então investe. Eu investi, gastei dinheiro e tal, tocava na igreja, e era maravilhoso, eu amava aquilo, mas Deus começou a me levar para uma coisa um pouquinho mais profunda, né?
eu comecei a sentir no meu coração um calor muito forte por evangelismo desde moleque, desde ali dos meus 13 anos. Então, até mesmo a minha primeira banda que eu tive, minha bandinha de metal, que eu tocava bateria e cantava, né? O intuito era que a gente pudesse fazer evangelismo com isso. E quem conhece o Felipe desde ali dos meus 13 anos, que estudou comigo, sabe que eu era, desde moleque, o cara que falava de Jesus para todo mundo. Então, a molecada pedia oração para mim mesmo, na escola e tal. Eu sempre carreguei esse veio missionário dentro de mim. E aí depois chegou o violão ali, quando eu tinha os meus 12 anos, 12 para 13 anos, porque eu comecei a ter tempos com Deus, e nesses tempos com Deus... A bateria não dava para o tempo todo. Também, mas Deus começou a me dar composições, Selmo. Não, mas eu falo brincando, porque assim, a bateria... Vamos fazer um momento de adoração, só a bateria, né? Não dá. Solo agora. Não rola, né? O violão, você, até para compor, né? É diferente, né? É o instrumento base ali para você poder ir construindo, né? Tem uma ambiência diferente, né, cara? É outra coisa. Aí tu mergulhou nisso? Não de início. Porque o que aconteceu? Eu aprendi violão mais para agradar meu pai, assim, no início, mas Deus mudou as coisas meio que no caminho, assim. Eu lembro que comecei a pegar assim, meio preguiçosamente. Eu vou falar uma coisa agora, às vezes as pessoas não imaginam, né? Mas isso acontece com muita gente. Quando eu comecei a tocar o violão, tinha uma menina da minha escola, cara, que eu achava bonita. Aí eu falei, cara, eu tinha uma música, uma romântica bonita do Extreme, chamada More Than Words. Eu falei, cara, eu quero tocar a música pra essa menina aí, porque eu quero conquistar ela. Aí foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão, foi More Than Words. Quando tem um motivo, aí o cara no instante corre, né? Cara, não, mas Jesus mudou a motivação, né? Hoje nós estamos aí. Mas acontece, né? E aí, cara, mas aí foi, enfim, a partir daquele momento, eu comecei a perceber que eu conseguia tocar violão bem, né? E aí foi quando veio o estalo, cara, eu posso usar isso no meu secreto, no meu tempo devocional, que ainda estava engatinhando, né? Tava aprendendo a ter tempo devocional naquela época, tava aprendendo muita coisa. E aí isso começou a virar uma chave dentro de mim. Eu queria realmente usar aquilo mais para a glória de Deus, porém escondido. Por quê? Eu vou explicar. Meu pai, como sempre foi músico também... Toca pra caramba, viu? Você conheceu meu pai, né, São? Ele foi lá, apareceu na Fire no dia que tu foi, chegou de viagem, ele tocou lá, meu Deus. Então meu pai toca comigo quando... Assim, paizão toca, viu? Tem algum rolê que ele tá por perto, ele é meu tecladista, né? E... O que acontece? Meu pai fez parte de uma banda gospel, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que fez um sucesso considerável no sul-sudeste do Brasil, né? E então meu pai viajava, abria shows para alguns artistas relevantes ali daquela época e tal. Só que desde pequeno eu sempre ouvi escândalo sobre essa galera desse meio, né? Então eu ouvia escândalo desde muito criança a respeito de que a mulher, a cantora da banda X, estava saindo com o instrumentista da banda Y e os dois eram casados. Eu ouvia de instrumentista que subia para tocar na igreja ou no palco, né, no show gospel, cheirado. Tipo, o cara usou droga antes de subir para ministrar. E eu ouvia todos esses escândalos e também essa coisa das cobranças absurdas, né, de cachês, enfim, astronômicos, e isso me incomodava muito. Eu falava, eu não quero ser igual a essas pessoas. Então, assim, eu posso até cantar bem, posso aqui tocar meu violãozinho, né, só para Jesus e tal, mas eu não preciso ser esse cara que ministra. Eu não quero ser esse cara que ministra. Eu prefiro continuar atrás da minha bateria. Eu sonhava... Isso foi o que te bloqueou para poder reverberar aquilo que Deus estava fazendo. No início, sim. Então, assim, tava tudo ainda... Deus estava tirando as cobertas, né? Tirando os preconceitos que eu tinha ali
né, quando eu era moleque, a respeito tanto de evangelismo, quanto também de ministério de adoração, né? Mas eu tinha o fogo por essas duas coisas, só não sabia exatamente o que fazer com isso, né? Então, pra mim tava tudo certo, tocar batera, ficar ali atrás, estou adorando a Jesus, as pessoas também estão sendo abençoadas. Eu acreditava que eu poderia ter um instituto de bateria e percussão, que eu poderia dar aula, e durante um tempo da minha vida eu dei aula de bateria, sonhava que eu poderia ser realmente relevante nisso, mas eu nunca também tinha no coração essa coisa de sair, de tipo ficar tocando em muitos lugares, porque isso sempre me incomodou. Eu sempre acreditei que se isso acontecesse, eu seria engolido pelo pecado. Satanás me engoliria. Mas aos 15 anos, eu tô me alongando, que a história é um pouco grande, mas eu juro que eu vou dar uma encurtada a mais, tá? Não, vamos embora. Quando eu tinha ali os meus 15 anos, foi uma época que na minha célula tinha um menino que tocava e um dia ele não foi. Aí nessa época, algum dos meus amigos sabia que eu tocava. Felipe, você podia fazer, né? Só hoje. Falei, tá bom, a gente faz. Estamos sem ninguém, é nóis, né? Peguei o violão, né, ministrei, e eu fechei meu olho, eu nem vi ninguém, cara. Eu fechei meu olho, comecei a tocar. Quando terminou a adoração, que eu abri meu olho, eu vi todo mundo chorando. Falei, cara, tá bom. Teu olho fechado era mais também pra ficar meio que reservado, pra ficar no teu mundo lá. Tipo, Jesus, tô olhando só pra você, tá? Não quero olhar pra ninguém. Mas quando eu abri depois os meus olhos, que terminou a adoração, e eu vi a galera chorando, falei, tá bom, talvez tenha alguma coisa diferente nisso. Talvez tenha alguma coisa especial nisso. E ok. Guardei isso pra mim, mas falei, Deus, pra mim eu tô de boa na bateria, hein? Tô de boa mesmo. Mas isso começou a chegar no ouvido de outras pessoas, né? Do que tinha acontecido. E aí daqui a pouco, Felipe, você pode ministrar numa das bandas do Ministério de Louvor agora? Isso quando eu tinha ali os meus 19 anos. E aí eu comecei a ministrar de domingo com violão, cantando, e ninguém mais queria que eu voltasse pra batera, cara. Então, Esquece a bateria, né? E aí eu até queria voltar, porque eu gostava. O instrumento mais legal que existe, você pode discordar comigo, mas é bateria, porque é muito legal, é muito gostoso. A bateria é sensacional. Se você for pro louvor, a bateria for um cara ruim, meu Deus, acabou o louvor. Detona, né? Detona o louvor. Mas beleza, né? Eu comecei a entender, ok, Deus, esse é um novo instrumento que você me deu e eu vou ser fiel a isso. Mas pra mim também ainda tava, ok, igreja local. Igreja local e só. Só que aconteceu uma coisa na minha vida, quando eu entrei na faculdade, ali em 2013, que eu tinha ali os meus 18 anos, né? E foi justamente nessa época que eu tava já para começar a ministrar mais na igreja, tocando violão e cantando. Se existia uma chama de evangelismo no meu coração que já tomava ali a minha época de escola, e aí eu tinha intervalo bíblico, e para quem, né, eu não expliquei, eu tive 6 mudanças de estado, então acho que a minha vida foi missionária mesmo antes de eu... Já peregrinava já antes, né? Cara, eu já tava, sendo treinado por Deus para ir para vários cantos, porque eu nasci em Curitiba, me mudei para São Paulo, voltei para o Paraná, vim para Recife em 2010, fiquei de 2010 a 2012 com os meus pais, voltei para São Paulo, e hoje eu sou missionário aqui em Recife, já há 3 anos e meio. E tu veio pra cá, não tem nem nada a ver com Shores, nada, né? Shores nem existia aqui, né? Nessa época. Deus só veio te dar Isso, uma provinha, né? Ó, filho, chupa essa balinha aqui, gostou? Agora eu vou te dar o pacote, né? Acho que foi meio que um negócio assim. E aí, cara, aqui, né? Eu já tinha trabalho na escola de intervalo bíblico, e eu lembro que na minha época, cara, ali 2010, né? Pô, era difícil você encontrar intervalo bíblico, célula nas escolas. Era mais difícil. Era mais difícil. Hoje você encontra. Cara, poderia sim ter muito mais, porque tem muito jovem sim, cristão, mas com certeza é bem melhor do que era antes, né? Não, com certeza. Abrindo um pequeno parênteses nisso, hoje eu vejo muita molecada de 14, 15 anos que fala pra mim, Felipe, eu quero ser missionário, eu não quero nem ir pra faculdade. Eu, depois que terminar a escola, eu vou pra missão. E eu falo, caraca, velho,
Porque comigo isso não acontecia. Eu nunca imaginei que eu ia ser missionário. Nunca sonhei com isso. Você estava pregando o evangelho independente de ser ou não. Eu pra mim, cara, eu vou falar pros meus amigos, pras pessoas perto de mim. Eu até gostava, assim, meu coração queimava por, pô, vamos pra praça. Vamos fazer alguma coisa assim, com a igreja Porque local. a galera quer ser missionário, mas não faz nem o básico antes, né? Pois é. Cara, como é que na escola tu não prega? Como é que na faculdade tu não prega? Como é que na rua tu não prega? Como é que teus pais não conhecem a Deus e tu quer ser missionário? Como é que tu vai fazer o que é uma coisa muito maior se algo que é bem menor, que depende só de você, não é feito? Pois é. É hipocrisia. E aí, cara, a loucura é... Como é que você é fiel? Não é fiel no pouco? E você quer ser colocado no muito, né? Não tem como. E acho que pra mim foi um negócio... Porque a galera acha que isso aí é só questão de dinheiro, não. Você fiel no pouco. Não, é tudo. É tudo. Quando Deus fala tudo. O teu coração, ele é fiel no pouco, no trabalho menor, vai ser... Enfim, as pessoas acham que... vou ser enviada como missionário pra não sei aonde. Tá, se tu chegar lá, se tu não tiver a prática de já falar de Jesus, não vai dar nada. Não. E eu acho que foi uma coisa assim, eu não esperava isso, mas Deus falou, filho, eu acho que você tá sendo fiel nisso aqui, então eu vou te dar uma parada que você não imagina, talvez você nem queira, mas tem tudo a ver com você, porque eu já atuava nisso, né? Então, o que foi acontecendo ao longo desse processo, né? Na faculdade eu conheci a galera do Dunamis, e legal. Os Pockets, né? Então, cara, na época do Pockets... Eu que já era pirado por Jesus, que já amava muito Jesus, que já levava meu violão para a escola, né? E aí agora estava levando meu violão para a faculdade, eu comecei a vivenciar agora uma outra parada de confiança no sobrenatural, porque a galera do Dunamis carrega muito isso, eu admiro muito eles. Sim. Né? Por conta disso. Então, assim... Tem gente que entra na faculdade e desvia. Eu entrei pra faculdade e eu fiquei apaixonado por Jesus mais do que eu era. Fiquei maluco porque eu entrava na faculdade e era um negócio assim... Eu e os meus amigos, a gente já perguntava um pro outro, mano, por quem que nós vamos orar hoje? A gente não podia ver uma pessoa de braço enfaixado, a gente ficava maluco. A gente tinha que orar e a gente via Deus fazer, cara, porque a gente tinha muita fome. Então, a menina que era da minha sala tinha a perna menor que a outra, nós oramos, o pé cresceu. Aí tinha os olhos, né? Cara ali, e era molecada, tipo, a gente não tinha assim nem tanta profundidade na palavra, uma teologia assim super saudável. Era entrega a Cristo mesmo. Mas total. A gente tinha muita fome. A gente queria ver Deus fazendo. Então assim, ali, cara, foi um momento onde eu entrei, eu experimentei algo de Deus que eu falei, agora não tem mais como eu voltar pro básico. Já era. E quando foi chegando ao final da minha faculdade, eu comecei a entrar em crise. Por quê? Porque meu campo missionário era a universidade, então a gente orava pela galera, tinha os trotes, a gente fazia os nossos encontros na capela da universidade, e aí a gente fazia a finalização do semestre no auditório quase cheio. Cara, era uma loucura, a gente viu assim, a gente provou um pouco de avivamento. Um pouquinho. Eu sei que ainda não é exatamente o que a gente está esperando, mas eu provei um pouquinho. A amostra grátis foi boa. Isso, foi muito boa. E acho que é aquela coisa, depois que você prova um pouco disso, cara, você não tem mais como querer o básico de novo, né? E Deus, ok, meu campo missionário está acabando, para onde você vai me levar agora? E foi nessa época que um amigo meu, que na época liderava o Dunamis Pockets, lá da Universidade de São Judas, em São Paulo, o Guilherme Leone, que hoje é um dos meus mantenedores, olha que loucura, que legal. Né? Ele liderava, eu auxiliava, hoje eu sou missionário e ele é meu mantenedor. Muito bom. Olha as Obrigado conexões. Aí, hein? E você que quer ser mantenedor, a oportunidade é agora. Eu e minha esposa, a gente ajuda o missionário que é o Berel e a Vanessa, eles 10 anos em Guiné-Bissau, tiveram 2 filhos aqui, 2 na sala, tem 4 filhos, passaram 10 anos com 4 filhos, agora estão em Portugal, porque ele fez medicina em Guiné-Bissau, e aí ele foi chamado para conseguir fazer o mestrado. Aí tá até um tempo também um pouco sabático, né? 10 anos na África, mergulhados, é difícil. Oh. E ele estava numa parte assim da África que era bem mais, como é que chama? Mais precária, né? Então,
ele agora fez a revalidação do diploma dele e vai fazer um mestrado em Portugal. E vai ser um tempo bom para a família, né? Para depois Deus direcionar. E eu tô falando isso porque vale a pena você manter. Não é para você manter o missionário. Eu vou ter que custear as despesas dele. Não. Ajude com o que você puder. Aí o FI, qual o Instagram? @ o quê? @FIMatheus, Mateus sem H. Cara, FI, Mateus sem H. Entra lá, conhece ele. Poxa, pede lá a chave Pix, o que for. Qual é a chave Pix? Diz aí logo que estiver. Pode ser o meu e-mail. Né? Felipe, com I, né? FILIPE, M de Mateus, dos Santos, @outlook.com. Mas, se você entra no meu Instagram, lá tem o link bonitinho para você entrar no meu grupo de mantenedores e intercessores da missão. E nesse meu grupo do WhatsApp, tem lá as minhas informações também com chave Pix para que você possa fazer parte desse grupo de missionários. Porque, cara, só missionário abençoa missionário. Sim. Esse é o negócio. Se você tá investindo, você é missionário igual. Se você tá orando, você é missionário igual. A única coisa que muda é que a maneira de atuar é diferente. Quando tu terminou tua faculdade, quanto tempo depois tu foi pro campo? Então, aí... No campo que eu digo assim, de viver, e tu não viveu da tua área, da tua profissão, né? Uhum. Porque tu continuou trabalhando, mas aí tu, depois que se formou, ainda passou quanto tempo lá? Eu terminei em 2016, eu fiquei até 2019, até metade de 2019. Então ficou uns 2 anos e meio ainda, tipo, atuando na tua formação. Isso. E aí o Gui Leone, como eu tava falando, ao final da faculdade ele falou, mano, eu vou fazer uma escola, Fornalha justamente, lá na Shores, né? Na Shores of Grace. Já tava funcionando, né? Isso. E eu, assim, nunca tinha ouvido falar de Shores of Grace. Sim. Porém, nessa época que eu tinha entrado em crise, e assim, eu tinha um bom emprego, trabalhava numa multinacional boa, depois fui ter os meus 2 empregos, igual eu falei, né, e ganhava bem, tinha uma vida confortável, mas como eu estava em crise ao final da faculdade, eu fiz uma oração, falei, Deus, me mostra qual que é o campo, e eu comecei a enxergar, eu tive uma visão de uma Kombi indo encontrar a galera em situação de rua, em situação de prostituição. Mas tu não sabia, tu não tinha noção do que se tratava, Não, só teve a visão. Eu só tive a visão. Eu pensava que, ok, Deus, isso é para fazer aqui em Guarulhos, onde eu moro, com a minha igreja local. Foi o que eu tinha na cabeça. Quando meu amigo falou sobre o Shores of Grace, né, aí eu perguntei, o que é o Shores? Então, eles são uma base missionária, cara, eles têm um trabalho incrível, eles têm uma Kombi que eles vão encontrar com gente em situação de prostituição e a galera em situação de rua. Eu falei, é o quê? Minha visão. É o quê? Irmão, quando você vai, eu vou com você. Agora. Agora. Quando? Fala quanto que é. Qual que é o negócio. O que tem que fazer? E eu fiquei maluco. Aprove ao Senhor que eu vim em 2018 para fazer escola e a intenção. Eu vou fazer escola, volto para São Paulo e lá eu aplico. E fui abençoado, inclusive, pelos meus pastores para fazer isso. Foi uma bênção. Quando eu voltei, Fornalha. Fiz o Fornalha. Porque o Fornalha só são 2 semanas. 2 semanas. Que é o que tá tendo, inclusive, agora. Isso. Que é o que tá rolando agora. Termina quando, Fornalha? Termina... Sem ser com estágio, já falando o essas 2 semanas. Dia 23, alguma coisa por aí. É 20 alguma coisa. Que é quando acaba o Fornalha. Que é quando acaba o Fornalha na segunda-feira. E hoje você também trabalha no Fornalha. Hoje eu trabalho no Fornalha. Olha que loucura, né? E aí quando tu voltou pra tua igreja local, depois tu fez o Fornalha. Isso, voltei, mas no segundo dia que eu tava em casa, não me pergunte como, eu só tive essa experiência uma vez. Eu ouvi uma voz no meu quarto falando, o seu tempo em Guarulhos acabou. Falei, isso é capeta. Tô sem paz no coração. Isso é capeta, não é possível. Acabei de aprender um monte de coisa para aplicar. Vou ensinar um bocado de gente, vou começar a investir aqui na igreja com as pessoas. E às vezes a gente vai nessas intenções boas. Sim. Mas o que Jesus tem por trás é muito mais profundo e às vezes desconfortável. E para mim foi muito desconfortável, né? Mas tudo começou a ficar muito claro mesmo, porque em 2018 assim eu vivi uma luta, eu comecei a receber convites para participar de um monte de coisa, tanto ministério quanto também profissional. E eu recebi convites que seriam convites dos sonhos, mas aquilo não pegava muito no meu coração. Sim. Não pegava mesmo. Até que em outubro de 2018 eu recebi um convite
servir só no Fornalha de 2019 e depois voltar. Vem aqui, fica 15 dias com a gente, ajuda a gente na adoração. E vim, janeiro de 2019. Um ano depois. Um ano depois. Mas, ou seja, foi um ano de luta, né? Tipo, será que eu vou, não vou? Não, mas Samu, eu tinha vindo em janeiro de 2019, agora pra esse Fornalha, não era nem pra ficar, era só pra servir. Não, mas eu tô falando, o 2018 foi quando você fez. Isso. Então, de 18 a 19, esse ano todo foi um ano de você ficar... Isso, um imbróglio na mente. Como é que eu vou? Esse ID, como é que tem que ser? Pô, Deus falou, mas... né? Aquela conjuntura de coisas. Exato. Até que tu foi, um ano depois, voltou pro Fornalha mais pra servir. Isso, só pra servir por 15 dias. Só que, cara, quando eu cheguei aqui, o cheiro era de casa. Sabe quando você chega num lugar, cara, isso aqui tem cheiro de casa. Você se sente confortável, aqui é meu lugar, né? Exatamente. E eu falei, tá bom, Deus, alguma coisa tá acontecendo, eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou andar mais perto de Shores. Eu sentia isso no meu coração. E aí quando eu voltei, na semana que eu voltei, me ligaram um dos meus empregos, que era o emprego que pagava mais, falando, a empresa foi vendida, todos os terceiros estão sendo mandados embora, você é um deles. Nossa. E o meu outro chefe era cristão, da mesma igreja que eu era, da Comunidade da Graça na época. E eu lembro que ele chegou e falou assim pra mim, um almoço que a gente teve junto, ele falou, Felipe, eu não sei o que você tá fazendo aqui ainda. Do nada, assim. Você tem 23 anos. Hoje, inclusive, quero honrar ele, o Cauê. O Cauê e o André, eles são empresários e eles têm uma agência de publicidade chamada Salsa Comunicação. A Salsa é minha mantenedora. Que da hora. Assim, eles usam para abençoar. A empresa que Deus deu para eles abençoam. E eles têm me abençoado, cara. Já há mais ou menos 3 anos que eles são meus mantenedores aqui também, um dos meus mantenedores. E eles... E o Cauê chegou e falou assim, cara, se eu tivesse a sua idade, com o fogo que você tá queimando aí no teu coração, vai, mano, você não sabe se você vai ter outra chance. E aí Deus começou a trazer várias e várias confirmações. Deus começa a usar as pessoas assim, ô filhão, eu já te falei, agora eu vou ter que ser mais claro, né? Seu filho, avisa esse menino aí, que é pra ele ir embora. Cara, assim... Deixa eu vender essa empresa aqui, peraí. Ele não quer sair, essa negociação, vamos, vendo aí, tá liberado. Aí o menino é demitido. Isso aqui, já que ele não quer ir, eu não vou vender tua empresa, porque tu tá usando pra minha glória. Mas avisa ele que é pra ele ir embora. Tipo isso. Tipo, uma empresa foi vendida, a outra, o chefe falou, mano, você quer porque, sair, assim, né? Essa empresa aqui eu posso mandar vender. Essa aqui não, poxa, meu filho aqui ele usa pra o bem do reino, eu vou usar ele. Pronto. Pois é, cara, mas enfim, e aí, assim, teve uma última palavra, assim, que foi um selo final, cara. Eu já tinha... Tava tudo convergindo já. Isso, tudo te empurrando. Tava faltando só o selinho final. Voa, garoto. Tipo, o selinho final. Mas eu já tinha falado, Deus, se é isso que você tá falando, eu digo sim pra você. Eu vou, já tava conversando com os meus pais também, tinha um planejamento já. E eu fui na conferência da Comunidade da Graça, era abril ou maio de 2019, pastor Paulo Mazzoni, pastor da Batista Central, lá de Belo Horizonte, estava ministrando nessa conferência, e ele estava ministrando sobre Pedro, quando Deus chamou ele para ele largar as redes e ser pescador de homens. Cara, aí obrigado, Deus, já tá falando comigo, que coisa linda. Só que, cara, quem mora em São Paulo, isso era uma sexta-feira, o paulista ele tem que viver acostumado com o trânsito, né? Então eu tava cansado, tinha voltado do trampo, fui direto do trampo pro culto. E aí quando ele falou, agora vamos ficar de pé e tal, eu já tava saindo, porque eu falei, cara, eu vou evitar pegar muito carro, muito trânsito, vou sair agora. Quando eu tava chegando na porta, eu ouvi ele falar, Deus tá me mostrando um jovem aqui. Você já disse o seu sim para Jesus, para você viver uma vida missionária. Mas hoje, Deus só está querendo aqui confirmar e trazer o selo dele sobre você. Se você está aqui, Deus colocou muito forte no meu coração isso. Se você está aqui, vem aqui para frente.
Eu saí da onde eu tava, da porta. Eu fui correndo. Sou eu! Cara, sou eu. Então tudo convergiu, cara. E aí eu cheguei em julho de 2019, tô aqui até agora, vivendo promessas. Sem arrependimentos. Nenhum. Só alegrias do reino e mais vontade de continuar fazendo o que Deus está querendo. É sangue, suor e lágrimas. Como eu falei, a dor é a delícia. Só que a cereja do bolo, aí eu vou soltar. É porque é o seguinte, irmão, quando Deus manda você ir, quando Deus diz assim, ide e pregar o evangelho, quando Deus diz assim, vai, cumpre. O Felipe, assim, a gente é muito feliz com isso, porque são canções incríveis, ele vai cantar, inclusive no final, mas são canções incríveis, do coração mesmo de Deus, e ele está sendo usado por Deus para poder ir para as igrejas, né? Isso é maravilhoso, e podendo ser usado também na base. Mas aí quando ele vem e prega o evangelho, vem solteiro. E aí aqui na base, veja que loucura. O cara nasceu em Curitiba, depois foi morar em São Paulo, vem servir em Recife. Tipo assim, ele vai subindo a escada, né? Vai subindo a escada. Chega aqui. Hoje já tem 9 meses que o Felipe tá namorando, e a namorada dele é de Curitiba. Vê que loucura. E a gente tinha um monte de amigo em comum. Ela conhecia a minha melhor amiga. Ela liderava um Dunamis Pockets. Caraca, lá velho. Em Curitiba, na UFPR. E aí a gente veio se encontrar aqui. E não é aqui em Recife, mas veio se concentrar na base do Shores of Grace, onde ela também é missionária. Exato. Acho que a gente vai ter que sentar com ela no podcast, a terceira temporada que a gente vai falar sobre jovens missionários, vou chamar ela pra ela contar a história, cara. Vai ser da hora. Ela faz um trampo incrível no Betânia. Qual é o nome dela? Sheila. Baby, te amo. Você vai ouvir esse podcast em algum momento. Estou muito feliz por ter você junto comigo na missão. E aí agora a gente não sabe quando é que vai ser o casamento, o homem vai fazer os planos para esse ano, mas Deus vai guiar os passos. Amém. E eu creio que vai acontecer. Mas isso é legal, cara, muito bom. Você, tipo, de boa assim, agora você encontrou uma pessoa que é da tua terra, vocês hoje são mais nordestinos que curitibanos. Com e, certeza. tipo, Nossa. e foi engraçado que a gente estava naquela reunião lá com os missionários americanos, quando eu a conheci, até ela falou, não, mas agora eu sou nordestino, daqui não saio mais não, eu quero... Vocês iam voltar para a terra natal para passar as férias, Isso. né? Isso é muito legal, gostoso de ver. Poxa, eu sou curitibano, mas eu amo aqui é meu lugar. E vocês dois têm isso em comum. Eu achei isso interessante, assim, o pouco que eu conheci, esse coração dos dois queimando por missões, queimando pelo local que Deus o colocou e servindo com amor e alegria e total entrega no Shores, né, que é a base missionária que Deus colocou vocês. Aí, tá vendo, irmão? Você quer ser, talvez querer casar e não sabe o que vai acontecer, cumpre só o que Deus mandar, que Deus vai mandar o melhor da terra. Cara, assim, às vezes demora na nossa cabeça. Às vezes é mais rápido do que a gente imagina. Independente das duas coisas, a nossa satisfação tem que estar em Cristo, né, mano? Isso. É isso. Ô, Felipe, e assim, o que é que tu podia deixar assim para os jovens? Jovem, você aí tá preparando o teu futuro, mas assim, como você bem falou, para você, independente de você ter a confirmação de ser missionário, você continuou queimando por Cristo e fazendo o ID de Jesus. E essa geração atual aí que tem sido bombardeada com muita ideologia de tudo, muito mais do que antes, né? E eu falo ideologia em tudo, não estou nem falando de política aqui, tá? Satanás, ele usa a política também para poder se afastar ao máximo. Tudo que você puder afastar as pessoas do reino, Satanás vai usar, né? E tem de tudo. Ele usa tudo. Mas o que é que você dá de recado para os jovens, né? Para essa geração atual? Para não se perder, não se corromper, não perder os princípios e valores. Depois de você ter passado a tua juventude intensa, o que é que você daria para esses jovens hoje? Acho que a primeira coisa que eu quero falar a respeito dessa juventude é que eu acredito muito nela. Assim, eu vejo uma juventude ao mesmo tempo bombardeada por um monte de coisa, por muita informação destrutiva, informação inútil, mas ao mesmo tempo eu vejo uma geração muito apaixonada, talvez muito mais do que na minha época. Então eu acredito muito nessa geração. Acho que a primeira coisa que eu quero deixar
para essa galera. Vocês estão vivendo, gente, se você tem aí dentre os seus 12 a 17 anos, vocês estão vivendo um momento onde Deus está movendo um avivamento especial entre jovens, adolescentes e crianças. Cara, porque o que a gente tem visto também de crianças recebendo o Espírito Santo, cara... É lindo. É loucura. É loucura. E jovens e crianças que põem a mão assim, né? O Espírito Profetizam, fazem desenhos proféticos. Uma loucura. Deus está fazendo coisas muito poderosas, sabe? Então, primeira coisa que eu falo, eu acredito nessa juventude. Mas levando assim, pro meu lado do que eu vivi e o que eu vejo hoje a molecada vivendo. A adolescência é um momento onde as nossas emoções ainda estão sabendo encontrar um equilíbrio, né? E todas essas informações que a gente consome, que já são demais para um adulto, para um adolescente é inconcebível. Se pra gente, eu quando ele tinha os meus 15 anos, a gente já tinha acesso a muita informação errada, apesar de não ter smartphone ainda, hoje com smartphone muito mais. Eu acho que hoje a luta do jovem é sobre que informação ele vai escolher receber. Para qual voz ele vai querer dar atenção e ouvidos. Porque são muitas hoje. Mais do que em qualquer momento da história, hoje o jovem tem acesso a muitas vozes. O tempo todo. O tempo inteiro. Então, assim... Só que só tem uma voz que realmente vai fazer com que você chegue no propósito, que é a voz do Espírito Santo. E pra gente ouvir a voz do Espírito Santo, a gente vai precisar silenciar as outras vozes. Então, talvez os votos que Deus peça da juventude hoje em dia sejam de não ter smartphone ou ficar sem internet durante grandes períodos, ou não consumir informações durante grandes períodos. E se você está sentindo algo semelhante a isso e você está... Meu Deus, será que é uma resposta? Então tá aqui a resposta de Deus para você, sabe? Ofereça no altar aquilo que tem te trazido tantas informações inúteis e você vai começar a diminuir os ruídos para ouvir a voz de Deus como você nunca antes viu. Porque agora é um momento, cara. Agora é um momento. Deus está fazendo, Deus está trazendo uma onda. A gente tem sentido isso, né, São? Aqui especificamente, sim. Brasil, Nordeste... Tá vindo, sim. Tá vindo algo, Deus sabe? Parece que tudo que está acontecendo realmente é para preparar para que Deus derrame esse sopro poderoso. Né? Eu creio nisso. Uhum. Eu creio e oro para isso também. Então, acho que o meu conselho hoje, eu poderia dar muitos, mas o que eu sinto no meu coração é: saneie as vozes. Escolha a voz de Deus. Não tem problema você... Hoje existe a cultura do cancelamento, mas Deus nunca cancela ninguém. Você nunca vai ser cancelado, mano. Jesus está com você, sabe? Então selecione as vozes. É isso que eu deixaria. Porque o que fez com que eu fosse salvo na adolescência foi ter escolhido ouvir a voz de Deus. E eu tinha acesso a muitas outras vozes, mas eu ouvi a voz de Deus e isso me salvou. E hoje eu tô aqui, cara. Amém. Então... Vamos ouvir Mateus, né? Felipe, pega teu violão aí. Porque não tem coisa mais incrível do que saber de um jovem que escolheu fazer a vontade de Deus. Então, o Felipe, é muito legal ter um momento. A gente tem um momento antes de fazer o podcast de conversar bastante, né? Pra gente extrair o máximo de coisa e depois a gente aqui no podcast poder trazer pra você coisas que vão enriquecer a sua vida. Cada podcast tem sido maravilhoso e essa primeira temporada, não, eu vou dizer sincero que não só a mim, mas a equipe cresceu muito, né? A equipe daqui da gente foi muito absorvida com tanta coisa. E eu acho que esses momentos são isso, a gente tem que transformar cada momento para um momento para a glória de Deus e cada momento oportunidade para pregar o evangelho de Deus. E ouvir essa história do Felipe, né? Cada um tem uma história, mas assim, ele teve suas lutas e ele preferiu gastar tempo para honrar o nome de Deus. E hoje, vendo ele se desprendendo de tudo que ele podia viver
para viver o único propósito do que Deus quer, é lindo. E eu queria deixar para a gente encerrar essa primeira temporada, encerrar o podcast de hoje, a gente poder terminar esse podcast com uma canção desse cara incrível. Chame para sua igreja, deixe ele ser usado também por Deus na sua igreja. Ou então chame para sua calçada como a senhorinha chamou, você vai lá e ele vai... o Felipe vai gravar um vídeo lá que vai estar, a gente vai deixar nos stories do Somos Geração, pra galera ver que o Felipe cumpriu a promessa, né, de ir tocar lá com a vozinha. Boa. Vai mandar e Dona Rosângela. Vai ser da hora. Então, irmãos, esteja com seu coração queimando por Cristo. Vamos louvar. Amém. Bora. Lábios dirão somente aquilo que vier de ti. Então cria em mim um coração puro. Então cria em mim um coração puro. Você é a visão que eu buscarei nos lugares por onde eu passar. Nas outras pessoas reconhecerei o teu terno olhar. Então cria em mim, Senhor. Então cria em mim um coração puro. Que essa possa ser a nossa oração, Jesus. Então cria em mim um coração puro. Deixa mais forte em mim minha percepção de ti, até que tu venhas mostra tua glória aqui, que todos possam sentir teu doce amor. Então deixa mais forte em mim minha percepção de ti, até que tu venhas mostra tua glória aqui, que todos possam sentir teu doce amor, teu doce amor. Teu doce amor. Vem derramar sobre cada um de nós, Jesus, nesses dias. Teu doce amor. Posiciona-nos na sua presença, que possamos subir ao santo monte do Senhor, para sentir seu doce amor, para espalhar seu doce amor por onde for.